Se você não aceitar se retirar, vou ter que te expulsar, gritou o jovem gerente, com o rosto colado ao do velho eletricista. O homem silencioso retirou os óculos, pousou a chave da loja sobre a mesa e saiu sem dizer uma palavra. Mas, 2 semanas depois, quando o sistema elétrico central da cidade entrou em colapso, o gerente estava parado em frente à porta do velho homem, mãos trêmulas, segurando um antigo blueprint amarelado. O que aconteceu? Por que toda a cidade de repente precisava justamente daquele homem que haviam afastado? Bem-vindo ao Elite Oculta. Quer acompanhar histórias reais e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Frank Davidson tinha 64 anos. Ele era eletricista da cidade há mais de 30 anos e nunca faltara um dia sequer. Suas mãos carregavam o histórico de incontáveis reparos. Cada marca, uma história de luz restaurada em tempestades, festas e emergências. Para Millfield, Frank era tão vital quanto os cabos de cobre enterrados sob as ruas. Mas o que o tornava especial não era só sua técnica, que era excepcional, mas sua memória. Frank guardava na mente o mapa inteiro da rede subterrânea. Cada caixa, transformador e conexão de um tempo anterior aos mapas digitais. Ele podia fechar os olhos e ver exatamente onde as linhas se cruzavam em qualquer esquina da cidade. Como ter o Google Maps da eletricidade na cabeça, brincava com os mais jovens. Frank enfrentava cada tarefa com precisão meticulosa. Em 30 anos, nunca cometera um erro grave. Quando as tempestades derrubavam a rede, seus instintos guiavam as equipes direto aos pontos danificados, poupando horas valiosas. No famoso Nevasca de 2011, trabalhou 48 horas seguidas para manter os hospitais funcionando enquanto a região ficava às escuras. Mas ele tinha um ponto fraco: tecnologia moderna. Seus dedos largos não se adaptavam às telas sensíveis ao toque. Preferia papéis e anotações físicas a sistemas digitais. Os técnicos mais jovens respeitavam seu conhecimento, mas se divertiam vendo sua dificuldade com os tablets do departamento. Tudo mudou quando a cidade contratou Jacob Wells, um jovem de 32 anos com MBA, nenhuma experiência prática e um objetivo claro: modernizar o serviço. Sempre com seu celular na mão e óculos esportivos, Jacob anunciou na primeira reunião: "Nosso foco é uma rede inteligente para uma cidade inteligente. Nada de papel, nada de métodos antigos." Frank tentou acompanhar, participava dos treinamentos, evitava as telas e anotava tudo à mão, enquanto os outros digitavam freneticamente. Mas os novos protocolos exigiam velocidade, e seu ritmo não dava conta. 3 meses após a chegada de Jacob, Frank foi chamado ao escritório, onde Jacob, sem olhar para ele, disse: "Seus resultados estão abaixo do esperado. Você demora o dobro para inserir dados comparado ao time. As reparações reais são feitas mais rápido", retrucou Frank. "Só escrevo mais devagar. Isso não importa mais." Jacob finalmente olhou para ele. "A cidade investe milhões em inteligência artificial. Precisamos de pessoas que saibam trabalhar com isso, não de dinossauros analógicos." Frank engoliu a emoção. "Eu posso aprender. Adaptei-me a tantas mudanças ao longo de 30 anos. Seu tempo passou", disse Jacob, com um tom impaciente. "Precisamos de pessoas atualizadas, não de peças de museu." A conversa poderia ter sido privada, mas Jacob deixou a porta aberta. 1 milhão de ouvidos ouviram. Frank fingiu não escutar, evitou olhares e saiu silenciosamente. Na manhã seguinte, durante a reunião da equipe, Jacob assinou a ordem de reparação para um técnico com 2 anos de experiência,
ignorando Frank. Frank não vai cuidar da grande rua? Alguém perguntou. Ele não está mais alinhado com os novos protocolos, respondeu Jacob com desdém. Frank permaneceu calado, seu rosto vazio de expressão. Quando todos saíram, Frank ficou para trás. Jacob antecipou sua objeção. Preciso de gente que entenda sistemas modernos. Se você não se retirar, tomarei medidas difíceis. O silêncio tomou conta do depósito. Todos assistiram, enquanto Frank tirava lentamente os óculos, os colocava na mesa, desligava seu crachá e deixava a chave ao lado. Com dignidade, caminhou pelo chão de concreto em direção à saída. Nenhuma palavra alta, nenhum protesto. Só passos firmes de um homem que mediu seu valor pelo trabalho feito, não pelas palavras. Ele foi bom no que fazia, comentou um jovem eletricista enquanto a porta se fechava. Mas agora é a era da tecnologia, disse Jacob, substituindo Frank rapidamente por um recém-formado. Na semana seguinte, uma nota interna da empresa afirmava: estamos rejuvenescendo a equipe para alinhar Millfield à visão de cidade inteligente. Em poucos dias, os 30 anos de serviço de Frank resumiram-se a uma placa de nome retirada do armário, uma vaga aberta e um registro arquivado no banco de dados. Frank voltou para sua casa modesta no subúrbio, um pequeno bungalow com oficina no jardim. Diferente dos colegas, ele sempre foi reservado. Sem trabalho, seu isolamento cresceu. O telefone fixo raramente tocava. Recusava convites para encontros e reuniões. Passava os dias imerso em livros e manuais acumulados por décadas, códigos eletrônicos, anotações manuscritas, diagramas de soluções únicas. Às vezes, espalhava tudo pela mesa da cozinha, refletindo sobre a evolução da rede que ajudara a manter. Uma tarde, enquanto plantava rosas no jardim, um menino de 10 anos se aproximou. Meu pai disse que você costumava consertar a eletricidade da cidade, disse, apoiando o skate no pé. É verdade, sorriu Frank, limpando as mãos. Você fez algo importante? Tipo, que poderia estar na notícia? Frank pensou e respondeu. Eu mantive as luzes acesas durante 3 furacões seguidos. Trabalhei 37 dias seguidos uma vez, quando as subestações ficaram alagadas. O menino parecia confuso. Procurei seu nome na internet, mas não achei nada. Nem tudo que é importante está no Google, disse Frank lentamente. O garoto se afastou, impressionado com feitos que não constavam em nenhum banco digital. Aquilo ficou na mente de Frank mais do que deveria. Naquela noite, ele procurou seu próprio nome online. Pouco apareceu. Uma menção em uma notícia local de 2004, uma foto antiga de um evento público em 2011. Nada que mostrasse os dias, noites e anos de serviço silencioso que ele oferecera. Enquanto isso, Millfield avançava na transformação em cidade inteligente, com um novo sistema central, controlado por inteligência artificial, para monitorar e ajustar o fluxo de energia. Na inauguração, o presidente cortou um fio, exaltando a eficiência e declarando o fim dos métodos antigos. Mas ninguém falou dos problemas. Millfield, como muitas cidades, tinha linhas e conexões que remontavam aos anos 1950, com adaptações e gambiarras. Feitas ao longo das décadas, os mapas digitais usados pelo sistema de IA não incluíam essas modificações não oficiais que mantinham tudo funcionando. Dias após a estreia do novo sistema, começaram as falhas. Luzes piscavam no centro da cidade. Semáforos apagavam em 4 cruzamentos, causando caos no trânsito na hora do rush. O hospital registrou oscilações na voltagem que acionaram os sistemas de emergência. A equipe técnica recém-contratada se esforçava para localizar a origem do problema, mas o sistema de inteligência artificial falhava ao tentar conciliar o fluxo real de energia com o blueprint digital.
É como se existissem conexões fantasmas, explicou um engenheiro frustrado a Jacob. O sistema está detectando linhas de energia que não aparecem nos nossos mapas. Impossível, retrucou Jacob. Nossos mapas digitais são baseados nos blueprints oficiais da cidade. O problema é que esses blueprints não refletem 30 anos de ajustes manuais, respondeu o engenheiro. Cerca de 20% da rede foi modificada ao longo do tempo, sem documentação adequada. O AI simplesmente não entende essas mudanças, completou ele. Então, alguém que conheça essas alterações precisa ser encontrado, ordenou Jacob. Após consultas, uma resposta foi unânime. Frank Davidson. Jacob rejeitou a ideia de imediato. Não podemos regredir. Ache outra solução. Enquanto os técnicos lutavam para alinhar a realidade física com os dados digitais, o prefeito da cidade, Arthur Peterson, observava preocupado. Ao contrário de Jacob, Peterson tinha experiência de sobra e sabia da importância daquele homem e do sistema antigo que ele mantinha vivo. Temos os blueprints originais? Perguntou numa reunião urgente. Os escritos à mão? Só Frank os possui. Não sabemos se foram preservados na transição digital. O prefeito suspirou, sentindo o peso da situação. Então, o nosso sistema multimilionário não consegue se comunicar com a rede real. E tiramos o único homem que carregava esse conhecimento na cabeça? A sala ficou em silêncio. A gravidade do cenário evidente. A temporada de furacões se aproximava e o sistema já demonstrava falhas. Millfield enfrentava uma crise que a tecnologia sozinha não resolveria. Ninguém lembrava do nome dele, mas ele foi quem manteve as luzes acesas. Durante 3 temporadas consecutivas de furacões. Se você acredita em heróis invisíveis, esse é um deles. Naquela quarta-feira chuvosa de outubro, uma tempestade forte e precoce começou a devastar a cidade. Árvores caíam e às 7h30 o primeiro transformador explodiu ao norte. Às 8h15, metade da cidade estava sem energia. No centro de controle, técnicos observavam em pânico as falhas se multiplicarem na tela. O sistema de AI, confuso com dados contraditórios, começou a fechar circuitos para evitar danos maiores. Os protocolos que deveriam proteger hospitais e infraestruturas críticas falharam. O prefeito Peterson permaneceu ao lado do engenheiro-chefe, observando a rede digital se transformar num mapa vermelho de falhas. A subestação da Grant Street é crucial, explicou o engenheiro, tremendo apesar do ar-condicionado. Se conseguirmos restaurá-la, podemos estabilizar o sistema. Então consertem-na, ordenou Jacob, pressionado. Não conseguimos encontrar as conexões certas, admitiu o engenheiro. A subestação foi modificada em 2002 e o sistema não é padrão. Testamos várias configurações, mas a AI não reconhece o equipamento personalizado. Precisamos do conhecimento humano. Tragam qualquer trabalhador aposentado que possa ajudar, pediu o prefeito. A tempestade ganhava força lá fora. Relatos de inundações e emergências se acumulavam. O hospital funcionava com geradores limitados. O corpo de bombeiros alertou que a falta de energia comprometeria sua operação em poucas horas. Às 21h47, contra a oposição de Jacob, o prefeito tomou uma decisão. Pegou o que havia disponível. Um blueprint incompleto, um veículo oficial e sua autoridade executiva, e partiu pela tempestade até um pequeno bungalô nos arredores da cidade. Frank Davidson estava sentado no chão, iluminado pela luz tênue de uma lanterna antiga. Ele não se surpreendeu com a chegada do veículo. Esperava por isso desde que suas próprias luzes falharam horas antes. O que o surpreendeu foi ver o próprio prefeito sair do carro carregando um pacote de papéis. Enquanto a chuva diminuía, Peterson caminhou até a porta e, num gesto que certamente viralizaria, afastou-se da estrada para falar com Frank. Estávamos errados. A cidade precisa de você,
disse, sua voz quase abafada pelo vento. Frank permaneceu em silêncio, segurando sua rosa iluminada pela lanterna. O prefeito lhe entregou os blueprints, cópias incompletas dos originais que Frank guardava há décadas. A subestação está aberta. O hospital tem apenas algumas horas de energia de reserva. Não conseguimos entender sua configuração. Frank estudou os papéis por 10 segundos exatos e apontou para uma junção específica. O sistema liga a passagem subterrânea para um ponto de encerramento. Não é a AI que está falhando. Quem instalou isso não compreendeu o equilíbrio do sistema antigo. Apontou para o velho uniforme próximo à porta. Eu vou. Não por reconhecimento, nem por cargo, mas porque vidas dependem da eletricidade. Naquela noite, em meia hora, Frank estava na subestação da Grant Street. A equipe técnica que o acompanhava incluía rostos familiares e muitos novos, todos assistindo em silêncio enquanto ele se movimentava com a familiaridade de quem habita aquele espaço. Com um estalo da ferramenta quebrada que costumava carregar, Frank exigia ordens claras, com suas mãos ágeis, identificando conexões e explicando a lógica da configuração que criara anos atrás. A rede estava sobrecarregada em horários de pico, explicou. Não conseguimos a aprovação para a atualização completa, então criamos um sistema temporário de redistribuição para emergências. Nunca entrou nos blueprints oficiais, porque era para ser provisório, mas funcionou. Um jovem engenheiro gravava cada movimento no tablet, documentando o conhecimento perdido. Do lado de fora, equipes esperavam na neve, sabendo que suas vidas dependiam daquele homem que mesclava juventude e experiência. Às 11h23 da manhã, a subestação voltou a funcionar. As luzes se reacenderam, setor por setor. O hospital confirmou energia estável e os serviços de emergência comemoraram as restaurações. Frank observava a cidade renascendo na luz. Não disse nada enquanto o prefeito o abraçava no pescoço. Jacob estendia a mão num gesto de gratidão e policiais guardavam o local antes de seguir para emergências. Na manhã seguinte, uma foto viralizou nas redes. O velho jovem, vestindo seu uniforme de trabalho, consultando o blueprint sob a luz do flash, rodeado por técnicos jovens. A legenda, escrita pelo engenheiro que registrou tudo, dizia simplesmente: "O velho jovem dos mapas salvou nossa cidade da escuridão." Uma semana após a tempestade, o Conselho Municipal de Millfield convocou uma sessão especial para reconhecer formalmente a contribuição de Frank Davidson. Prepararam uma proclamação, organizaram a cobertura da imprensa, planejaram uma palestra oficial. O prefeito iria falar antes de entregar a placa comemorativa a Frank Davidson. Ele aceitou o convite, mas fez um pedido claro: nada de discursos. Nada dele. No dia da cerimônia, Frank sentou-se no palco, visivelmente desconfortável sob os holofotes. O prefeito falou com voz firme, enaltecendo os 30 anos de dedicação de Frank e seu papel vital durante a tempestade que quase apagou Millfield. A sala explodiu em aplausos, mas Frank ergueu a mão para silenciar o conselho. Sua voz saiu calma, firme, carregada de uma sinceridade rara. Eu só tenho um pedido: que os mapas originais da rede elétrica estejam sempre no departamento técnico, para que ninguém esqueça que um dia alguém colocou a mão neles de verdade. As palavras simples ecoaram pela sala com uma força que nenhuma palestra elaborada conseguiria alcançar. O conselho aprovou seu pedido por unanimidade. No dia seguinte, Frank voltou ao departamento de utilidades, não como funcionário, mas como consultor. Os mapas antigos agora tinham um lugar de honra na parede principal, protegidos atrás de vidro, mas acessíveis para consulta. Mais importante ainda, um novo programa de treinamento começou a ganhar vida. Jovens técnicos, criados na era digital, cercavam Frank para aprender não só os diagramas, mas as nuances do sistema real.
Ele lhes mostrou como seguir fios com os dedos, como ouvir o sussurro sutil que anunciava uma falha, como enxergar o sistema como uma entidade viva, além dos desenhos nas telas. Uma jovem engenheira, impressionada, ficou para perguntar: por que você nunca ensinou isso no colégio técnico? Você explica tudo melhor que qualquer professor que eu tive. Frank sorriu, olhando para o chão. Porque eu nunca tive diploma. Aprendi com um homem que manteve as luzes da cidade acesas por 30 anos antes de mim. Ela se surpreendeu. Mas você desenhou modificações no sistema elétrico? Experiência, respondeu Frank. Quando você vê um sistema falhar de 100 formas diferentes, aprende 100 soluções diferentes. A mudança foi sutil, mas significativa. Jacob continuou como gerente, porém com uma nova visão. A inteligência artificial ainda guiava as operações, mas agora era complementada pelo conhecimento humano, passado de veteranos para jovens técnicos. Surgiu um novo selo no departamento: Davidson Standard Wiring, o padrão ouro. A digitalização da cidade prosseguiu, mas com respeito renovado pela sabedoria que não cabia em INSE 0S. Os técnicos jovens e os veteranos criaram laços de mentorias que protegiam o conhecimento essencial. Um mês após a tempestade, um grupo de alunos visitou o departamento. Fascinados pelas telas brilhantes, foram igualmente cativados pelos mapas rabiscados e marcados com anotações antigas. Um menino curioso se aproximou de Frank. Você desenhou todos esses mapas? Frank assentiu, emocionado. Muitos deles. O garoto ofereceu-lhe um caderno novo com uma caneta sobre ele. Você deveria continuar escrevendo. Frank aceitou o presente com uma seriedade que mostrava entender a importância daquele gesto. O futuro de Millfield seria digital, mas seu passado e presente ainda precisariam de mãos humanas para garantir que a luz nunca se apagasse. O prefeito Peterson, agora amigo e confidente, marcou encontros mensais com Frank. Em uma ocasião perguntou: por que você voltou naquela noite? Depois de tudo que a cidade fez, eu não teria te culpado se tivesse dito não. Frank pensou um instante e respondeu: quando eu tinha 20 anos, meu primeiro supervisor me disse algo que nunca esqueci. O trabalho que fazemos não é para chefes, salários ou reconhecimento. Ele olhou para o café que segurava. É para as pessoas que precisam de luz quando apertam um botão. O prefeito sorriu, entendendo o que Frank queria dizer. Eu não voltei pela administração. Voltei pelo paciente que depende da energia para viver. Pelo menino com medo do escuro. Pelo casal idoso que precisa do calor para viver. A mesma razão que o fez aparecer todos os dias durante 30 anos, enquanto Millfield avançava com suas novas tecnologias no centro de controle. A placa com a frase simples brilhou forte. A tecnologia evoluiu, mas a eletricidade ainda precisa de um caminho para casa. Embaixo, em letras pequenas, estava o princípio de Davidson. Frank nunca voltou a ser um funcionário em tempo integral. Ele não queria navegar na política do setor ou ficar preso a sistemas que logo seriam ultrapassados. Em vez disso, tornou-se algo ainda mais valioso, uma ponte entre o analógico e o digital, entre a infraestrutura física sob as ruas e as abstrações nas telas. Crianças aprenderam sobre sua cidade, sobre o sistema AI, mas também sobre as mãos humanas que, às vezes, ainda eram essenciais para manter as luzes acesas. O legado de Frank não era uma estátua ou um prédio com seu nome. Era a luz que nunca se apagou na tempestade seguinte, e o conhecimento passado aos jovens que agora entendiam. A ferramenta mais importante não era o tablet, mas o saber humano. Algumas pessoas não precisam de títulos para fazer história. Só precisam de um blueprint e uma cidade corajosa o suficiente para ouvir. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então não deixe de se inscrever.
Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós.